Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma reflexão. Novamente eu quero te convidar a embarcar comigo nessa jornada, se assentar aqui do meu lado, no banco do carona, para juntos refletirmos sobre um assunto muito importante. Hoje a reflexão não será necessariamente minha, mas é de um livro que eu li há algum tempo atrás, de um autor, de um escritor muito conhecido chamado Tolstói. O nome do livro é De Quanta Terra Precisa o Homem e Outras Histórias. Então, se você deseja ler esse livro, se você ainda não leu esse livro, já vai para você um alerta de spoiler. Eu vou contar um pouco sobre a história do livro. Então, se você deseja ler esse livro, eu recomendo que você não assista esse vídeo, porque eu vou falar a respeito desse assunto do livro. Enfim, é um livro bem pequeno, mas com um conteúdo muito expressivo, muito grande, que é muito atual também. Não quero falar detalhadamente sobre o livro, mas eu quero falar de uma forma mais abrangente, mais geral, sobre o que o autor trata dentro dessa história. Ele conta a história de um camponês que vivia uma vida muito simples, muito humilde, muito pobre, mas que ele tinha um desejo muito grande de enriquecer, que não necessariamente era uma ambição. Existe uma grande diferença entre ambição e ganância. Ambição é aquela pessoa que deseja crescer, que deseja prosperar em diversas áreas. E isso é saudável, isso é natural de todos nós. Então, uma pessoa saudável, ela deseja crescer profissionalmente, nos estudos, nos treinos, no âmbito familiar, ministerial, por aí vai. É bom que nós cresçamos, é o caminho natural de todo ser humano. Tanto é que Deus ele fala para o homem: crescei e multiplicai. Isso é o desejo, é a ambição, o desejo de crescer. Agora tem uma diferença muito grande para a ganância. A ganância é aquele tipo de pessoa que quer crescer a todo custo. E se necessário for, ela vai passar por cima de algumas pessoas. Se preciso for, ela irá burlar alguns valores. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com a ganância. A ganância é errado, a ganância é pecado, a ganância não é saudável para a gente. Mas esse camponês que queria crescer, que desejava crescer, ele não tinha ambição, ele tinha ganância. Então a todo custo ele queria crescer financeiramente. E num dado momento ele descobre que num lugar, numa terra um tanto que distante, os habitantes daquela terra estavam premiando a pessoa, o homem ou mulher que durante um dia inteiro de caminhada, um dia inteiro de uma jornada, tudo aquilo que aquela pessoa percorresse, tudo aquilo que ela caminhasse, por onde os pés dela tocassem, seria dela. Seria dessa pessoa que percorresse todo o trajeto. Então esse camponês muito ganancioso, ele resolve ir para aquela terra, abandona tudo aquilo que ele tem e vai para lá, com o desejo de ser dono de muita terra, de ter muitas posses, de ter ainda mais do que ele tinha, para que ele pudesse produzir, para que ele pudesse plantar, semear, criar e enriquecer e ter ganhos ainda maiores e mais expressivos. Chegando lá, ele é muito bem recebido por aqueles habitantes, por aquelas pessoas. E o representante, eu estou falando aqui com as minhas palavras, tá bom? Porque já tem algum tempo que eu li esse livro. Recomendo que você leia. Mas a pessoa responsável por aquelas terras, o representante, ele o recebe
E esse camponês, muito ansioso, muito afoito, ele conversa com essa pessoa e essa pessoa diz: olha, é isso mesmo, por onde você percorrer durante um dia inteiro será seu. Então tenha muito cuidado, porque tudo aquilo que você percorrer será seu. Só que tem um seguinte, tem um porém, tem uma condição. Isso vale a partir do nascer do sol. Então, do nascer do sol até o pôr do sol, até o lusco-fusco, tudo aquilo que você percorrer será seu. Mas você precisa sair ao amanhecer e retornar antes do anoitecer. O camponês, nessa noite, ele nem dormiu. Esse homem que queria a todo custo ter mais terras, ele nem dormiu. Ele mal conseguiu pegar no sono, ansioso por aquilo que ele poderia conquistar no dia seguinte. Então, bem cedo, ele deita, tenta dormir, não consegue. E assim, antes do dia nascer, ele sai. Ele conversa com aquelas pessoas e aquelas pessoas novamente, é isso mesmo. Não se esqueça do nosso combinado, você precisa retornar antes do anoitecer. O dia amanhecendo, assim que o sol começou a nascer, aquele homem saiu em sua jornada. Lembre-se, o tema do livro, o assunto do livro, o título do livro é De Quanta Terra o Homem Precisa. E ele saiu naquela jornada, naquela caminhada intensa, percorrendo toda aquela terra. E o tempo foi passando, os minutos, as horas foram passando, e ele foi se distanciando cada vez mais do início de onde ele havia começado, daquele seu ponto inicial. De modo que as pessoas que ali ficaram, os homens daquela terra, estavam incentivando ele: vai, percorra, corra, avance, não se esqueça do nosso combinado, o horário de retornar. E ele, muito ali ganancioso, ele vai, caminha, ele corre a todo custo, tentando percorrer o máximo possível de terra que ele pudesse. E as horas foram passando ali, passou-se o meio-dia, e ele já havia percorrido um bom pedaço, um bom caminho, uma boa porção de terra, que para ele já seria suficiente, mas ele era ganancioso, ele queria ter cada vez mais. Ele não parou. E ele não se atentou ao prazo de retorno, porque o combinado é que ele deveria voltar antes do anoitecer, porque senão toda a caminhada, todo o percurso seria em vão. As terras não seriam dele. Ele precisava ir e retornar para que toda aquela terra fosse lhe entregue, fosse lhe dada. E já muito distante daquelas pessoas, o representante da terra começa a gritar, falar: rapaz, você precisa voltar, você precisa retornar, olhe para o nosso combinado. E ele chega no seu ponto máximo, no seu ponto limite, e percebe que o dia já havia avançado muito, ele precisava retornar, porque senão ele teria perdido todo aquele dia de caminhada. E ele volta. Só que qual era o problema? Que ele havia ido muito longe. Ele havia percorrido um pedaço muito grande. E ele já estava muito cansado, ele já estava exausto, ele não havia levado alimento, ele não havia levado nada, não havia se preparado para aquela caminhada. A única coisa que o motivava era a ganância. E ele estava muito distante. Ele volta, recobrando todas as suas forças, toda a sua energia, mas ela já havia se ido, já havia se esvaído. E o sol já estava começando a ir embora. E ele tenta dar o seu melhor, o seu gás para quem já correu, para quem já se exercitou, sabe quando nós estamos chegando no nosso limite, não adianta. Mas ele já estava se aproximando, ele já estava conseguindo ver
os homens daquela terra. Ele já estava conseguindo ver o seu ponto inicial, a sua linha de partida, que era então a sua linha de chegada. E ele se motiva e dá o seu melhor. O dia já estava praticamente indo embora, já estava começando a anoitecer. E aquelas pessoas, o incentivo, venha, 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 você está muito próximo, você não pode parar, você não pode desistir. E ali faltando alguns instantes para o sol se pôr, e já muito próximo da linha de chegada, ele dá o seu último gás. Mas as suas forças haviam ido embora, juntamente com a sua saúde, juntamente com a sua energia, juntamente com toda a sua vida que ele tinha. E ele ali suspira na linha de chegada. E ele cai morto por terra. Ele cai ali morto, desfalecido, já sem vida. E o autor do livro, ele retoma o seu título e diz: de quanta terra o homem precisa? Ele diz: não mais do que 1,60 metro, 1,70 metros, que era o tamanho daquele homem. Por quê? Porque só foi necessário o tamanho da sua estatura para que ele ali desfalecesse e fosse sepultado, fosse enterrado. Essa história, eu contando para vocês, talvez não tenha toda a profundidade do livro, mas o autor, ele nos leva a uma reflexão muito importante, mostrando que nós não precisamos mais do que o tamanho da nossa estatura de porção de terra. No final das contas, eu tenho 1,74 m, 1,75 m, alguma coisa assim. Eu não precisarei mais do que isso para ser sepultado. Eu não precisarei mais do que isso para ser enterrado, no melhor dos cenários. Então por que nós corremos atrás de tantas coisas que nós não vamos levá-las? Às vezes estamos sendo levados através da ganância. Queremos sempre mais, queremos sempre mais, queremos sempre mais, e nós não levaremos nada disso que nós estamos correndo atrás. É o que a Bíblia diz: nós estamos correndo atrás do vento, não conseguimos segurá-lo, não conseguimos apalpá-lo, não conseguimos tocá-lo. Então não corra atrás do vento, não corra atrás de coisas que no final você não irá conseguir levar, que você não poderá desfrutar. Não faça como esse homem, como esse camponês que percorreu tanta terra e não conseguiu levar nada daquilo que ele havia percorrido, de toda aquela terra que ele havia caminhado. Eu não quero dizer que nós temos que nos conformar com as coisas, com as situações. Não, pelo contrário. Devemos estudar, devemos trabalhar, devemos prosperar, devemos melhorar, devemos crescer, devemos evoluir, devemos multiplicar. Mas no final das contas, nada disso nós levaremos, nenhum bem nós levaremos. Precisamos de muito pouco no final das contas. Então o autor do livro, ele nos mostra que nós precisamos de muito pouco. Precisamos de pouquíssimas coisas para termos uma boa vida, para sermos felizes. E não se esqueça, a gente não precisa de mais do que o tamanho da nossa estatura no final de tudo. Espero que com essa reflexão a gente de fato consiga entender, consigamos colocar algumas coisas no seu lugar e tenhamos uma ordem de prioridades. O que é de fato necessário, o que de fato é importante, o que de fato eu preciso. Será que eu estou correndo atrás de posses, de terras que
não me servirão de nada, pode ser que a gente esteja fazendo isso. Mas ainda assim, há tempo de mudar, há tempo de melhorar, há tempo de refazer a nossa rota, há tempo de fazermos alguns ajustes, sempre para melhor. Eu termino essa reflexão de quanta terra o homem precisa, de quanta terra você precisa. Certamente, não mais do que a sua estatura. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Até o próximo vídeo. Paz e bem.